iniciando o primeiro episódio do nosso podcast Uma Dose de Consciência. Eu sou a Larissa Lopes, psicanalista e terapeuta sistêmica. E ao meu lado está a minha parceira e amiga... Priscila Nogueira, psicanalista, profissional de desenvolvimento humano e coach integral sistêmico. Hoje nós estamos aqui por um propósito. O propósito é levar uma mensagem que vai despertar a tua consciência. A tua consciência emocional, a consciência sobre os seus padrões de comportamento, de pensamento. Nós estamos aqui porque nós carregamos uma mensagem no nosso coração, para que a gente possa alcançar o seu coração em transformação, como nós também fomos alcançadas e transformadas através da nossa profissão também. É verdade. E como nós entendemos, né, como os sabotadores têm atrapalhado a vida de muitas pessoas. Pessoas que têm desejo de crescer, de prosperar, de ter relacionamentos saudáveis e não conseguem. Por quê? Porque não tem o entendimento, né, Lari, do quão importante é cuidar da saúde emocional. Exatamente. Hoje a gente vai começar, então, esse primeiro podcast. Estamos aí com aquela chamada borboletas no estômago, né, Pri? Sim. Mas porque nós estamos com uma expectativa muito grande de que você compreenda o assunto que a gente vai tratar hoje, que a Pri já adiantou falando sobre os sabotadores internos. Só que a gente quer iniciar, pode soltar para nós aí isso, a gente quer iniciar com essa pergunta, né, Pri? Sim. Por que começamos motivadas e não sustentamos? Pri, por que a gente começa motivada e não sustentando? Mas antes da Pri começar a falar, eu quero que você já comece a compartilhar essa live, esse ao vivo, né? Compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha no seu grupo de amigas, de família. Vamos alcançar o maior número de mulheres aí, para elas começarem a obter exatamente o conhecimento que vai levar elas para uma nova evolução, para um novo nível aí. Compartilha, gente, aproveita, compartilha bastante e vamos levar mais conhecimento e cura para muito mais pessoas. Então, vamos começar então com o nosso tema. Ó, eu indico para você pegar papel, caneta, porque aqui a gente vai dar conteúdo para vocês, viu? E hoje você vai ver como pode avançar e crescer na sua vida. E aí os pontos chaves de coisas que a gente vai falar que é como um caminho. Então prestem atenção. Hoje a gente está abrindo um caminho. Então o primeiro passo é a gente entender sobre isso aqui. Tá? A gente vai começar a entender por que nós começamos motivadas e a gente não consegue sustentar, a gente não chega até o final. E a gente está dando esse primeiro passo. Só que durante os próximos episódios, cada semana, a gente vai falar mais alguns conhecimentos através dos próximos passos. Então, é um caminho. Então, uma dose de consciência é exatamente isso. Cada semana a gente vai trazendo uma dose de consciência para vocês através de algum tema, de algum assunto. E esse de hoje é os sabotadores internos. É verdade. Gente, assim, é muito importante entender, porque muitas vezes a gente começa as coisas por causa de um sonho, né? Quantas vezes a gente tem sonho? Eu tenho um sonho de se virar empresária, eu tenho um sonho de ter uma profissão, eu tenho um sonho de ter minha casa. Muitas vezes a gente sonha muito, mas a gente não consegue chegar lá. E hoje você vai entender o motivo que te paralisa de chegar e realizar os seus sonhos. Exatamente isso. Então, quais são os porquês que a gente começa muito motivada o nosso ano, né? Nós estamos aí em fevereiro ainda. E a gente começa o ano, né, Pri? Motivada, com planos, com metas, com desejos, com vontade de fazer muita coisa. Verdade. Só que no meio do caminho a gente para. A gente até inicia, mas não conseguimos sustentar. São os padrões, né? São os padrões de comportamento, são as crenças limitantes, são tudo aquilo que a gente aprendeu, que nos paralisa, são as dores emocionais, os traumas que nos paralisaram lá atrás e que a gente não tratou e que acaba sabotando o nosso hoje. Essa é a verdade, né? Muitas pessoas falam assim, eu venci. Aquelas pessoas que foram agredidas na infância, que apanharam demais e falam, eu venci, hoje eu não bato no meu filho. Por quê? Porque eu apanhei muito. E ela acha, por ela não repetir o mesmo padrão de comportamento, ela já está curada. Mas não. Aquela agressão, ela vira uma paralisação para outras áreas da vida dela. E aquela pessoa que foi agredida e não foi tratada, isso vai gerar um mau comportamento no relacionamento, na vida financeira, nas emoções, até na vida da pessoa com Deus. Porque ela
acha que Deus é como aquele pai que o agrediu, que machucou, que falou palavras destrutivas, e muitas pessoas não conseguem se conectar com seus sonhos. Por quê? Porque sofreu traumas lá atrás que não foram cuidados. E tudo que não é elaborado, né, Lari? Tudo que não é elaborado, tudo que não é colocado para fora, vira um gigante dentro da gente e nos impede de realizar os nossos sonhos. Uau, é exatamente isso. Eu costumo dizer que muitos efeitos que a gente está vivendo hoje é exatamente sobre essas coisas que a gente vai guardando, que a gente não para elaborar, que a gente não para olhar, para reconhecer. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar aqui para vocês é exatamente isso. O que é que a gente precisa começar a reconhecer? Primeiro, a gente tem que reconhecer o quê? Os efeitos, o padrão de comportamento. O que é que está acontecendo com você hoje? Qual é a sua insatisfação? Sabe? Para que você consiga, então, parar para pensar, então, o que é que me trouxe até aqui. Ou seja, qual que é a dor que está me fazendo me paralisar aqui? A verdade é que nós não nascemos agressivos, nós não nascemos estressados, nós não nascemos mentirosos, nós não nascemos medrosos, nós não nascemos tímidos, nós não nascemos oprimidos, nós não nascemos como pessoas que não gostam de pessoas. A verdade é que nós nascemos limpos, livres, leves. Se você olhar para um bebê, você vai pegar ele, você vai abraçar ele, você vai ver o quanto ele é livre, o quanto ele sorri quando quer, o quanto ele chora quando quer, o quanto ele merece conforto e cuidado. E é assim que nós nascemos, livres, né, leves, prontos para desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu. Mas a verdade é que, ao passar do tempo, nós vamos perdendo os blocos na nossa identidade, né? Porque nós vamos passando por situações na nossa vida e isso vai tirando blocos na nossa identidade. Então, a agressão, ela tira um bloco, né? A autocobrança de você ser um filho perfeito, muitas vezes, te tirou um bloco. Às vezes, a falta de carinho dos seus pais te tirou um bloco, né? E te deixou com aquela falta de merecimento. Às vezes a escassez financeira, a necessidade, né, você passar fome, passar escassez de alimento, de veste, de roupa, te deixou com essa falta. Então são muitas faltas que nós não nascemos com ela, mas que nós vamos perdendo ao longo do tempo, e isso vai impedindo a gente na vida adulta de ter relacionamentos que nascemos para ter, nos impede de ter uma vida financeira que nascemos para ter, e uma vida pessoal bem-sucedida que nascemos para ter, porque nós somos perdendo blocos ao longo da nossa vida. E isso é tão interessante que faz a gente compreender por que a identidade está fragmentada, por causa desses blocos. Vamos pensar que essa parede é a nossa estrutura de identidade de quem nós somos. Então, cada bloquinho que a gente vai perdendo, cada tijolinho que vai caindo, é a nossa estrutura de quem nós somos se desfazendo. É verdade. Estando fragmentado. Então, se eu estou fragmentado, como é que eu vou sustentar alguma coisa? É verdade. Como é que eu vou seguir adiante com algum projeto, com algum sonho, com alguma meta, com algum propósito, se eu estou com a minha identidade fragmentada? Eu não consigo sustentar, eu não tenho fortalecimento para estar de pé, né? E tem pessoas, por exemplo, que querem empreender, né? E isso acontece muito comigo em consultório. Falo, eu quero muito empreender, eu quero montar o meu negócio, mas ela tem tanto medo do fracasso que ela não consegue dar o passo. Ele não consegue dar o passo. O sabotador. O sabotador. Do fracasso. Do fracasso. Entendeu? O sabotador do fracasso, ele tem impedido as pessoas de crescer. E aí elas começam a falar, não, é porque eu não consigo. Não, é o governo. Não, é porque eu não tenho oportunidade. Não, é só um sabotador que tem ali, ó, no seu sistema neural que fica te sabotando. O medo do fracasso te impede de dar um passo. E aí a gente para também para pensar, Pri, sobre a vitimização. Porque eu tenho certeza que você também recebe muitos questionamentos e reclamações sobre que não nasceu para isso, que não dá certo em nada, que não tem capacidade. E aí a pessoa se coloca nesse lugar de vítima da vida, vítima do destino. E aí ela é como se ela ficasse totalmente paralisada e bloqueada no vitimismo, que aí ela não consegue avançar nem para a sua própria cura. Porque ela fica tão se vendo vítima, como se alguém precisasse salvar ela desse lugar, que ela não consegue, então, reconhecer, de fato, o que é que ela precisa começar a mudar na vida dela. E aí dificulta o processo terapêutico quando a pessoa não sai desse vitimismo. Então, primeiro a gente traz essa consciência para ela parar de olhar para si como aquela pessoa que nasceu para sofrer. Eu nasci para sofrer, eu nasci para tá tudo bem assim, Deus quis assim, né? Tem muita gente que coloca Deus em tudo para
se aliviar. E eu não acredito num Deus que quer ver a gente sofrendo, ver a gente limitado, ver a gente miserável, não. E vou te falar a verdade, essa pessoa que é vitimista, trabalha muito a vitimização na vida dela, ela tem o medo da rejeição. É o sabotador da rejeição que faz ela ser vítima da realidade dela. Porque eu tenho tanto medo de ser rejeitada pelas pessoas, eu tenho tanto medo de sofrer rejeição, que eu acabo preferindo me olhar como vítima. Então, eu coloco esse detalhe assim, eu sou vítima. Poxa, eu não sou culpada, isso aconteceu, não é culpa minha. Alguém fez isso comigo. Essa pessoa me deixou, essa amiga me traiu. Não, peraí. Peraí, eu sou dona da minha vida. Deixa eu ver o que aconteceu, o que eu fiz, qual foi o meu comportamento. Mas o medo da rejeição faz a gente se tornar vítima. Porque a gente agrada a todo mundo. Porque a gente quer fazer o que é bom para as pessoas. Porque a gente não se prioriza. Porque a gente não olha para nós mesmos. E todo aquele que não olha para si, que não se ama, que não se prioriza, que não se cuida, esse tem medo da rejeição. E acaba se tornando uma vítima, porque vira tapete de patrão, de marido, de esposa. Começa a atrair relacionamentos abusivos em todas as áreas da vida. Verdade. Por quê? Porque o medo, o sabotador do medo da rejeição te faz ser uma vítima da sua realidade. E não o dono da tua história. Isso daí é algo que acontece muito com aquelas pessoas que... É como se elas não conseguissem, de fato, tirar aquelas escamas dos olhos e olhar para a sua realidade, mas com aquela força interior de que eu posso, então, olhar para isso aqui e entender que eu sou a responsável, né? Porque a falta da responsabilização, ela está muito grande hoje em dia. Então, qualquer coisa que me fere não é culpa minha. Exatamente. Para ela é o outro que me feriu, não foi eu que me permiti ser ferido. Então, a gente vai começar a falar mais um pouquinho sobre esses sabotadores que a Pri já citou vários sabotadores, hein? Vocês estão ligados aí? A Pri já falou vários. Passa pra gente mais um slide. Agora a gente vai falar o que são os sabotadores internos. Pode passar. A Pri já citou alguns: rejeição. São padrões de pensamentos, crenças e comportamentos negativos que minam a confiança e impedem o processo. Pode ler. Eles atuam de maneira inconsciente e mantêm você em uma zona de conforto, evitando mudanças. E isso que os sabotadores fazem. Exatamente. Olha essa zona de conforto. O vitimismo é uma zona de conforto. Com certeza, é muito fácil ser vítima. É muito fácil ser vítima. E é gostoso, tá? Né? Porque você tem a atenção das pessoas. Tá ótimo. Porque isso tá dando errado. Porque fulano fez assim. Entendeu? É muito fácil botar a culpa em alguém. É verdade. O problema, o difícil hoje em dia é ter autorresponsabilidade. Né? Eu olhar pra minha vida e falar, não, isso aqui tá dando errado por quê? O que eu fiz? Né? Qual foi o meu comportamento? Qual foi a minha ação? Qual foi a minha falta de entrega? Sim. Né? As pessoas elas têm a mania de culpar o outro pelas suas desgraças emocionais. Exatamente. Tem pessoas que preferem ficar na cama, depressivas, ao invés de se levantar, olhar no espelho e falar assim para você mesmo: se levanta, você pode mais. Tem pessoas que não se permitem se validar. Por quê? Porque prefere ficar no lugar de vítima. Meu cônjuge não me valida. Meus filhos não me validam. Minha esposa não me valida. Ninguém me vê. É mais confortável ser vítima do que olhar e falar assim: tá bom, é muito legal ser validado, mas eu posso fazer isso por mim mesmo. Eu posso acordar e olhar no espelho e falar: eu me amo, eu sou linda, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou dona da minha história. Mas não. O sabotador, os sabotadores neurais têm escravizado, Larissa, a humanidade. A comparação, as redes sociais, a falta de conhecimento tem destruído a nossa geração. Tem levantado pessoas cada vez mais doentes emocionais. E acha que está tudo bem ser doente emocional. A baixa autoestima, tudo que você citou, reflete uma baixa autoestima. Ou seja, a estima que a pessoa tem dela, ela fica esperando que o outro diga para ela. E ela mesma ela não consegue fazer isso por ela. Então, essa baixa estima, ela tem trazido para as pessoas até o caminho da fuga, que são os vícios, sabe? Porque as pessoas, hoje em dia, estão adoecendo tanto. Tantas pessoas que estão presas a vícios
Vários tipos de vício, principalmente até o vício da tecnologia, vício de tela. Por quê? Porque a baixa estima condiciona ela a estar presa a esse sabotador. Está presa a não conseguir olhar e ver exatamente aquilo que ela é. Então, a gente precisa começar a olhar exatamente para o que é que está me sabotando, o que está me paralisando, o que está fazendo com que eu não progrida, eu não avance, eu não cresça, minha mentalidade não muda, não evolua. Então, a gente precisa começar a olhar exatamente para nós. A gente tem que parar de olhar para o outro e olhar para nós, porque é assim que a gente vai conseguir reconhecer e identificar o que a gente precisa, então, sair dessa zona de conforto. A transformação está aí, né? Eu falo muito isso com consultório. Eu falo assim, olha só, eu só quero pacientes que estejam no fundo do poço. É real. Eu só quero paciente que esteja no fundo do poço. Não dá mais para você sozinho, venha para mim. Agora, enquanto estiver bom, enquanto você está fazendo do seu jeito, enquanto está bom, não vem não, porque não vai dar resultado. Verdade. Enquanto a pessoa acha que está bom, que ela consegue sozinha, que o conhecimento dela está conseguindo avançar, tá bom. Agora, quando ela entende, olha, eu tenho coisas que me paralisam, que me impedem de avançar. Eu não consigo prosperar, eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu sou escrava das redes sociais, eu sou escrava da comparação, eu tenho sabotadores de rejeição, eu tenho que ficar agradando todo mundo para ser alguém. Enquanto essas pessoas não entenderem que elas precisam de ajuda, que isso tem destruído a vida delas, não adianta vir para nós, Lari. Exatamente. Não adianta, joga o dinheiro fora. E nós não somos profissionais que precisam do dinheiro de ninguém. Nós somos profissionais que querem transformar vidas de verdade. Entendeu? A gente não tem que brincar com a mente humana, a gente não tem que brincar com as emoções, porque as emoções são sérias. Sim. Tudo que você viveu lá na sua infância, uma hora ou outra, ela vai te sabotar, ela vai te destruir. Tem pessoas que não falam com o pai, porque o pai saiu de casa e não falam com o pai a vida inteira e acham que está tudo bem. Não, enquanto não houver uma cura naquela emoção, naquele abandono da paternidade, essa pessoa nunca vai ser bom pai. Essa pessoa nunca vai ser bom marido. Essa pessoa não vai prosperar. Porque nas emoções dela existe algo travado. Então tem muitas coisas a ser trabalhadas. E as pessoas acham que terapia é brincadeira. É exatamente isso. O que mais nós precisamos é construir exatamente a consciência de que eu preciso desaprender para aprender. Exatamente. Porque desde a nossa infância até a fase adulta, nós somos condicionados àquele aprendizado que a gente recebeu. Então, por exemplo, a forma como meu pai demonstrou amor ou não demonstrou é a forma que eu aprendi a amar e ser amada. Então, eu preciso me abrir para que eu possa aprender novamente o que é amor, o que é receber e o que é dar o amor. Então, se a gente não estiver aberto para a gente conseguir aprender de novo, que é esse recondicionamento mental nada mais é do que você aprender uma forma nova, uma forma diferente do que você aprendeu. As coisas não vão crescer. A zona de conforto vai continuar aí. Então, para que a gente seja empurrada para fora da zona de conforto, a gente precisa reconhecer, eu preciso aprender algo novo. É verdade. Eu preciso reaprender a viver. Eu preciso aprender novamente vários significados que, durante ao longo da minha vida, foram totalmente negativos. E a gente precisa ter coragem para isso. Maturidade e humildade. Para entender, eu posso dar um passo maior. Eu posso crescer. Eu posso me priorizar. Sim. Que a verdade é que existem sabotadores que vão destruindo áreas da nossa vida e a gente vai botando eles ali como um bichinho de estimação. Sim. A gente se acostuma a ser vitimista. A gente se acostuma a ser... se auto-sabotar, né? Em vários sentidos. Sim. A gente se acostuma. E tá tudo bem ser rejeitado. Tem pessoas que se acostumam conviver com pessoas agressivas. Sim. Tem pessoas que se acostumam a apanhar, por exemplo, a sofrer agressões na vida adulta. É normal, é amor. É porque eu não entendi, é porque eu fiz algo de errado. Não, não é normal. É porque você é escravo de um sabotador que faz você viver esse ciclo. Isso. Tem pessoas que sofreram na infância e acabaram casando com cônjuges, né? Casando com pessoas que tinham o mesmo comportamento que os seus pais. Porque assim, a gente é visualização, né? Tudo que a gente visualiza, a gente reproduz, a gente atrai. Tudo está no nosso inconsciente. Então, se no meu inconsciente eu cresci vendo uma mãe apanhando, uma mãe passando miséria, uma mãe recebendo do pai palavras horríveis, aquilo está dentro de mim. É algo normal. Eu cresci vivendo aquilo. É normal. Aí eu me caso com um cara agressivo,
com cara mal educado, com cara que não me respeita. Por quê? Porque você atraiu aquilo que você recebeu. Estava aqui, no inconsciente. Freud, ele chama isso de compulsão à repetição. Eu fico sempre repetindo o mesmo cenário daquela dor que eu não elaborei. Então, se coisas que marcaram... Porque, assim, os nossos traumas, eles são registrados no nosso corpo. Porque quem vive o trauma é o nosso corpo. Exatamente. Então, o nosso corpo vai guardando os nossos traumas. É por isso que existe compulsão alimentar, é por isso que existem pessoas com somatização, com doenças físicas, porque o trauma, ele fica guardado. É como se as nossas memórias fossem seladas em nós, sabe? E aí, passa para o próximo slide. E aí, é como se isso fosse selado no nosso corpo. Ó, a necessidade de aprovação, é como se fosse vários selinhos no nosso corpo. Necessidade de aprovação, medo do fracasso, procrastinação, perfeccionismo, medo da rejeição, falta de autoconfiança, desvalorização pessoal, crenças limitantes, comparação social, insegurança, autocrítica, zona de conforto, desmotivação, culpa excessiva. Tudo isso é como selos, eu vou sendo selada. E aí, quando chega as situações, eu e o meu corpo lembra que eu tenho comparação, que eu tenho autocrítica. E aí eu fico me sabotando. É um ciclo que eu fico presa naquilo. Isso aqui é muito forte, ó, necessidade de aprovação. Toda pessoa que carrega esse sabotador da necessidade de aprovação, ela não consegue ir até o fim das coisas. Ela começa, mas ela não chega até o fim. Por quê? Porque esse sabotador, no meio do caminho, vai aparecer alguém para você falar: Larissa, não continua não com o podcast, porque não vai dar certo. Eu tenho tanta necessidade de aprovação que eu vou parar aquilo no meio do caminho. Não é isso que eu quero para mim agora. Por quê? Porque eu tenho tanto a necessidade de aprovação que eu preciso ser validada o tempo inteiro. Então, toda pessoa que tem um sabotador da necessidade de aprovação, ela não consegue conquistar. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue realizar sonhos. Por quê? A crítica... Você citou uma crítica. Exatamente. Na mesma hora, a pessoa que tem a necessidade de aprovação, ela vai parar nesse mesmo momento. Acabou, parou. Vem Acabou uma a vida crítica, dela. ela desmorona. Pode ter estudado, pode ter sonhado com aquilo a vida inteira, pode ter acreditado, mas se a uma pessoa falou algo contrário para ela, ela desistiu. Aí sabe o que ela faz? Ela se auto-sabota. Ela começa, não, mas não era isso que eu quero para mim. Aí começa a inventar história. Ela começa a botar em dúvida o que ela queria. Aí começa a botar em dúvida, começa a começar outra coisa do zero, aí começa a criar um monte de coisa diferente. Por quê? Porque ela precisa da necessidade de ser aprovada. Exato. E toda pessoa que tem a necessidade de ser aprovada, ela tem um sabotador neural. Que sofreu, que não foi tratado e que precisa de cura. Porque se não for curado, você não avança na sua vida, você não conquista. E isso é muito visto para pessoas que querem empreender. Muito. Isso não vai dar certo, isso não vai vender, isso não vai para frente, né? Isso no mercado tá fraco. Gente, hoje em dia tem mercado para tudo. Tem gente prosperando, enriquecendo com tudo. Com tudo que você puder imaginar. E por que muitas pessoas crescem e prosperam e outras não? Porque umas têm um sabotador da necessidade de aprovação e outros não. Exato. Tem pessoas que abrem uma loja feliz, aí chega um cliente lá, porque eu não gostei disso, pronto, fecha a loja. Não compra mais aquele produto porque aquela pessoa não gostou. Exatamente. Mas não acha que tem um público para aquele produto. Gente, e eu vou falar para vocês, cada sabotadorzinho puxa outro. Porque a necessidade de aprovação, existem crenças limitantes de incapacidade. Muito. Palavras que essa pessoa recebeu na infância. Você é burro, você é fraco, sai daqui, lerdo. Essas palavras geraram sabotadores neurais. Aquela criança, ela cresceu entendendo que ela é fraca, que ela é limitada. Isso. Que ela não é inteligente, que o irmão dela é melhor do que ela. E toda criança que ouve esse tipo de palavra é um adulto fraco. É um adulto doente, é um adulto que começa e não termina as coisas. É até bom a gente chamar um alerta às mães e aos pais a pararem com esse tipo de comportamento. Porque se você recebeu essa palavra, já olhe para a sua vida e veja os fracassos que há nela. Não destrua a próxima geração. Porque ainda hoje, com tanto conhecimento, a gente tem ouvido os pais destruindo a saúde emocional dos seus filhos. E esse ponto ele é bem importante porque muitas vezes... os pais, eles não reproduzem bastante coisas que receberam dos seus pais, né? Mas, infelizmente, se não tratar as suas feridas emocionais, se não tratar os seus sabotadores internos, se não tratar,
de alguma forma você está reproduzindo no seu filho. Pode não ser igual o que os seus pais fizeram com você, mas está reproduzindo de certa forma. Ah, vai reproduzir. Porque as pessoas, muitas vezes, elas se colocam assim: eu não sou a mãe e o pai que os meus foram para mim. E tá tudo certo. Não. Se você teve experiências traumáticas, se você vivenciou coisas que não foram agradáveis para você e que você muitas vezes até lembra de situações e você fica triste, você precisa tratar. Precisa tratar. Porque ou você reproduz a mesma medida, ou você abomina tanto aquele choque que você muda, né? E você vira outra coisa. Vai para o extremo, né? É outro extremo. Por exemplo, eu era muito solta. Minha mãe me deixava muito solta na rua e tal. Agora eu virei uma mãe que deixo muito presa. Não deixo a pessoa viver, não deixo a pessoa evoluir, não deixo a pessoa fazer amizade. Exato. Então, assim, você cria outros tipos de sabotadores. Exato. Né, na vida daquela criança. Exatamente. E que se torna um adulto fraco. Exatamente isso, exatamente isso. Gente, porque tudo tá aqui, né? A gente tem pessoas aí com a gente ao vivo. Se vocês quiserem mandar pergunta, manda pergunta. Se você quer que a Pri te responda alguma coisa, manda Pri e fala a sua pergunta. Se quer que eu responda alguma coisa, coloca lá e faz a sua pergunta que a gente vai responder vocês, tá bom? Que eu tô aqui acompanhando o chat também. Pode passar para o próximo. A pessoa muda o ano, mas não mudou a estrutura emocional. Metas novas não sustentam emoções antigas mal resolvidas. É muito real, né, Lari? Gente, gravem isso. Metas novas não sustentam emoções antigas mal resolvidas. Não adianta você estar com emoções antigas. Se você continuar com ela, coisas novas não vai. Sabe por quê? Porque a nossa realidade, primeiro, ela existe internamente. Totalmente interna. Primeiro, nós criamos e depois aquilo é manifestado no natural. Então, a cadeira que a gente está agora, a mesa que a gente está agora, alguém precisou ter a ideia, alguém precisou pensar sobre isso antes dela existir. Com então, certeza. tudo primeiro vai existir no nosso mundo interno para depois existir no nosso mundo externo. Então, se você quiser construir uma autoestima, faz igual a Pri. A Pri bota lá nos stories dela. No espelho, ela vai falando várias afirmações. Trabalhando a identidade. Trabalhando a identidade. Por quê? Porque ela primeiro constrói internamente. Então, a gente precisa primeiro cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, das nossas emoções. Se a gente não mudar aqui dentro primeiro... Não adianta. Não vai, porque tudo vai reverberar aqui fora. Aqui fora é o mundo natural, mas antes existe o espiritual, né? E hoje a gente tem visto milhares de pessoas lindas, né? Lindas, lindas, lindas por fora. Lindas por fora. Sim. Né? Com uma beleza por fora, com conhecimento por fora, mas dentro vazias, limitadas, dentro de um quarto escuro, quando ninguém vê. A verdade é que a verdadeira saúde é aquela que vem de dentro. É aquela que te dá paz, é aquela que faz você dormir no travesseiro e entender quem você é. Sim. Quando eu sei quem eu sou, nada me tira daquele lugar de paz. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho a minha identidade trabalhada, nada do que fazem ao meu redor muda aquilo que eu estou construindo. Pessoas, elas criam todo dezembro metas e objetivos e chega o final do ano mais frustrada ainda, porque não alcança metade delas. Por que não alcança? Porque não trata as emoções. Entra ano e sai ano carregando as mesmas emoções. As misérias emocionais, os traumas emocionais, as fraturas, né, da alma. E a alma, ela é coisa séria. Sim. As emoções é coisa séria. Enquanto nós não olharmos para as nossas emoções, nós continuaremos nos destruindo. Sim. E destruindo quem está à nossa volta. Porque a verdade é o seguinte, né, Larissa? Se fosse só autodestrutivo, beleza. Nós destruiríamos só nós mesmos. A verdade é que uma pessoa mal resolvida emocionalmente, ela destrói o seu cônjuge, ela destrói os seus filhos, ela destrói no seu trabalho. Ela é uma pessoa que não consegue parar no mesmo lugar nunca. É uma pessoa que não cresce. É uma pessoa que destrói os outros também. Então, a saúde mental, ela é importante por conta disso. Temos que parar de olhar só para o externo e olhar para o interno. Peraí, eu tenho paz? Eu tenho equilíbrio? Eu tenho saúde? Eu durmo e descanso? Sim. Porque a verdade é que os sabotadores neurais, eles têm destruído tudo aquilo que a gente quer construir. Exatamente. Você me fez lembrar de uma experiência de alguns anos atrás, como eu era muito negativa. Eu tinha um padrão de pensamento muito negativo, pessimista. E o meu marido não.
E estava na época que ele estava começando a empreender. A gente tinha uma loja de açaí lá no Rio de Janeiro. E ele começou a empreender. E pensa, uma mulher do lado que... Não, negativa, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não, porque isso não vai... sempre Meu é um Deus. não, a palavra sempre tem não. E aí, ele, coitado, foi murchando. Ele ia murchando, ele ia murchando, ele ia murchando. Porque mina as forças. E vou falar, eu não via isso, não. Até um dia que ele falou, que ele começou a falar para mim, eu não aguento mais, tudo que eu falo para você não vai, não sei o quê. Aí eu comecei a ler o livro da Joyce Meyer. Sim. O Campo da Batalha da Mente. Sim. E foi uma época de uma experiência muito grande que a consciência, por isso que esse nome desse programa foi algo que nós vivemos. O despertar de consciência quando eu comecei a ler e perceber que aqueles comportamentos eu vivia. Sim. E enquanto eu não deixei aquela mentalidade que foi herdada, Sim. Enquanto eu não mudei aquele padrão, eu não mudei a realidade da minha família financeiramente. Exatamente, porque você vai puxando, né, com você. Quem tá mal, puxa todo mundo. Não tem como. Exatamente. Então, é muito interessante a gente observar que quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, quando a gente começa a cuidar da forma como a gente pensa, como a gente se coloca no mundo, como a gente se vê, isso muda a realidade da nossa família. Com certeza. Eu vivi isso. Eu sou prova viva de que é possível. Tem gente que acha que não é, mas eu era tão enraizada na negatividade que a gente olhava e achava que não ia virar aquilo. Mas quando eu comecei a ter esse despertar de consciência, que eu comecei a escrever, que eu sou muito de escrever, comecei a escrever, comecei a elaborar aquilo e buscar de onde vinha. Aí eu comecei a entender qual que era o sabotador. E você descobriu de onde vinha? Eu descobri. Vinha do sabotador perfeccionismo. Porque o perfeccionista, ele tem tanto medo de errar, que ele prefere não fazer. Que ele prefere, não, isso não vai dar certo. Não, vamos esperar um pouquinho. Não, tem que fazer daquele jeito. E não sei o quê. E aí eu fui cavando mais, porque o perfeccionismo ele não vem sozinho. Com certeza. Tem algo por trás. Que aí eu fui cavando através das minhas análises pessoais, né? Eu fui cavando e fui entendendo que vinha da insegurança. Sabe de onde? Com 7 anos de idade, meus pais saíram de São José dos Campos e a gente foi para o Rio de Janeiro, porque eu sou original daqui. E lá eu construí minha vida lá. E na fase que fez essa transição, essa mudança, eu tinha 7 anos. Então, eu estava indo para a primeira série, que era o CA, né? Que era o CA na época. E aí, eu não sabia nada. E eu não conseguia acompanhar a turma, porque, na verdade, era para mim ir para o CA, só que o meu pai me colocou no primeira série, porque naquela época eu podia fazer essa transição. Eu não sabia acompanhar a turma. E foi ali que eu comecei a receber... E foi ninguém me falou, mas eu comecei a me criticar, me autocobrar, porque eu não consigo acompanhar. E ali começou a minha estrutura, exatamente com 7 anos de idade. E então a minha personalidade foi se moldando ao perfeccionismo. Não porque eu tenho que alcançar, não porque eu tenho que fazer, não porque eu não... E a insegurança e o medo. Porque isso está muito junto com o perfeccionismo. Então, esse sabotador que a gente vai falar sobre ele ainda, mais para frente, de forma mais específica, mas... Esse foi um dos sabotadores que eu tive que enfrentar. E por que é enfrentar? Porque é exatamente sair da zona de conforto. É verdade. Tem que enfrentar, sabe por quê? Porque dói. Dói, assim, eu sofri muito o sabotador aquele primeiro que fala sobre... Qual que é o primeiro? Pode voltar aí pra gente, eu sofri muito a vida inteira a necessidade de aprovação. Esse sabotador, a necessidade de aprovação, a vida inteira eu vivi assim. Precisando da aprovação dos outros. E tudo que eu começava, que alguém me falava algo negativo, eu parava e começava de novo. E eu começava outra coisa. E eu precisava da aprovação dos outros. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me tratar, quando eu comecei a cuidar de mim, eu entendi por quê. Por que eu tenho essa necessidade da aprovação das pessoas? Por quê? Porque eu sofri abandono do meu pai. Porque meu pai batia muito na minha mãe quando eu ainda estava na barriga. E eu sofri abandono de paternidade. Então, aquilo cresceu com a criança que foi abandonada pelo seu pai. Então, gente, imagina. Alguém que não tem amor do pai, ela não acha que ela é merecedora do amor de ninguém. Sim. A criança que não conhece o amor de pai, o cuidado, porque pai é proteção, pai é cuidado, pai ele é necessário, né, numa família. E aí toda criança que ela cresce sem essa paternidade real,
ela fica refém. Ela fica refém. É esse sabotador da necessidade da aprovação. Eu precisava ser aceita. Eu precisava ser boa. Então, tudo que eu fazia, eu tinha que ser a melhor. Eu tinha que mostrar, eu tinha que fazer acontecer. Era a falta da paternidade que gerou a necessidade de aprovação. E isso cansa, né? Cansa. Quando você largou esse eu padrão... abandonei, porque assim, a verdade é que a pessoa que sofreu a falta da paternidade, ela também tem uma grande falha na sua identidade. Sim. Porque existe coisas que só o pai deposita num filho, né? A mãe deposita muitas coisas, mas tem coisas que só um pai dá. Sim. E a falta da paternidade mexe muito com a nossa identidade na vida adulta. E aconteceu isso comigo, porque eu tive vários sabotadores. Necessidade de aprovação, medo do fracasso, procrastinação, então. Procrastinava em tudo. Ansiosa, autocobrança gigantesca. Por quê? Porque lá nas minhas emoções eu tinha entendido. Se alguém que mais deveria me amar me rejeitou, quem vai me amar? Então, qualquer migalhas que eu recebia, estava bom. Então, se a Larissa me desse um abraço, ai, Larissa, eu te amo. Se fulano me validasse, eu te amo. Por quê? Porque aquele sabotador me destruía. Até o momento que eu falei, não, eu vou cuidar de mim. Eu não mereço ser escrava. Eu não mereço viver essa realidade. Então, a minha vida, ela vivia em ciclos. Quando eu me tratei, as portas se abriram. Sim. Quando eu me tratei, quando eu fui curada, quando eu entendi a minha identidade real, de filha, de mulher, de alguém que tem uma estrutura, tudo mudou. E eu comecei a atrair pessoas que me valorizam, que me respeitam, que estão comigo. Eu costumo dizer que semelhante atrai semelhante. Exatamente. Né? Então, quando a gente está com uma identidade bem resolvida, a gente atrai pessoas assim. Quando a gente está com a nossa identidade fragmentada, fragilizada, a gente atrai pessoas assim. Exatamente. E aí a gente só vai se ferindo com pessoas igual a gente, semelhante a gente, né? Então, é como se a gente estivesse carregando uma corda amarrada na nossa cintura e a gente tentasse avançar e se torna tão cansativo, é algo tão exaustivo, tão pesado, que chega uma hora que a gente para e não consegue mais. E quando a gente para, que descansa, que não consegue mais, aquela corda ela faz a gente voltar para trás. Isso é quando a gente não rompe com o passado. É verdade. Quando a gente não está bem resolvido com a nossa história, porque muitas pessoas estão de costas viradas para a sua história de vida. E a nossa história prefere de vida... botar um tapete em cima, que é mais fácil. E a nossa história de vida, ela é quem nós somos. E ela aconteceu. A sua história de vida aconteceu e ela precisa ser vivida. Ela precisa ser vivida de forma que ela possa ser elaborada, colocada para fora e curada e transformada. Porque toda a história que a Priscila viveu com a falta da paternidade, com a rejeição, ela também viveu a cura, a transformação. Entende? Só que assim, enquanto você não cura, você não tem um relacionamento saudável. Porque você busca no seu marido aquilo que o seu pai não te deu. Exato. Enquanto você não cura, você não consegue ter uma conexão com Deus saudável, porque você busca em Deus aquela responsabilidade que o pai terreno não te deu. Sim. Enquanto você não cura, você busca nas suas amigas aquilo que o seu pai terreno não te deu. Sim. Proteção, lealdade, cuidado. E a gente vai matando as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque nós sofremos uma história que nós preferimos colocar um tapete em cima e fingir que ela não existiu. Toda a história, Larissa, que você finge que não existiu na sua vida, ela não será tratada e ela vai te destruir uma hora. Bert Hellinger, ele costuma dizer que toda história que é rejeitada ou pessoa que é excluída, ela volta mais forte. Volta mais forte, ela vai te destruir. É que nem aquela sombra, a gente tenta correr da sombra, mas ela está ali. Você vai tentar correr da sua sombra ali, minha filha, mas ela tá ali atrás, ela tá ali. E a gente tem um costume, né? A gente tem um costume natural de falar, não, isso passou, eu perdoei, já não sei o quê, eu virei a página, eu sou melhor que isso. Não é assim, não. Não é assim. Ficou ali. Tá no seu inconsciente. Tá paralisando as suas emoções. É como você disse, é uma corda amarrada na sua cintura. Sim. Ela tá pesando. Isso. Ela tá te puxando para trás. E tem coisas que está paralisando a sua vida hoje, que não são de hoje, são do passado. Exatamente isso. Isso é o sabotador. É o sabotador. Próximo, meu amigo. Pode passar.
Um sabotador é um mecanismo inconsciente de autoproteção. Então, Pri, a gente entende que tudo isso que a gente falou é um mecanismo de sobrevivência que todo ser humano tem. Que o cérebro usa para proteger. Isso, a gente vai desenvolver formas, é como se fossem estratégias para sobreviver ao trauma, para sobreviver à dor. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa muito quieta, que não se expressa. Mas por quê? É uma pessoa que, quando ia se expressar na infância, cala a boca, fica quieto. Exatamente. Então, o mecanismo de defesa dela, né, para ela se proteger da agressividade do outro para ela, é ela ficar quietinha. Ela não se expor. E isso é um sabotador interno. Por quê? Porque todo sabotador interno, ele vem como um mecanismo de defesa. É inconsciente, você não percebe, mas ele está ali. É o cérebro te protegendo. Tentando te proteger da dor. Tentando te proteger da rejeição novamente, do abandono, tentando te proteger da crítica. Exatamente. Né? Exatamente. E tudo que a gente não traz à consciência vira mecanismo de autoproteção. Então, assim, tudo o que você não tratou, tudo que você viveu e não tratou, vai virar um mecanismo para te proteger, para não te deixar viver de novo. E esse mecanismo, ele vem de forma a um comportamento físico ou um comportamento emocional. É verdade. Né? E vou te falar, muitas vezes, quando a gente não consegue reconhecer qual mecanismo de defesa está nos autoprotegendo da dor, a gente acaba fazendo com que a gente estivesse até usando outras pessoas. Inconscientemente, a gente usa outras pessoas. Porque quando a gente busca no outro o que me falta, é como se eu quisesse usar o outro para ficar feliz, para ser feliz, para ficar bem. E isso cansa até o outro. Isso maltrata até o outro. Entendeu? Então, a gente precisa ter a consciência de qual mecanismo, qual que é o sabotador interno aqui, qual que é a questão que está me bloqueando, né? São vários sabotadores neurais, são vários sabotadores que têm destruído o nosso dia a dia de avançar em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Porque tudo o que a gente viveu ao longo da nossa vida foram arrancando blocos, né? Isso. Exatamente. E foram roubando a nossa identidade. E tudo gira em torno de quem nós somos, a nossa identidade. Não né? tem jeito. É igual a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide do ser. Exatamente. Né? O ser, depois eu vou trazer essa pirâmide para a gente colocar aqui e mostrar para elas. O ser, fazer e ter. Quando a nossa identidade está fragmentada, quando a nossa identidade está distorcida, a gente distorce também a forma, ordem da pirâmide. A ordem de como viver. Exatamente. Porque o como viver é ser, através de quem eu sou, eu fazer, através do que eu faço, eu ter o resultado, ter. Exatamente. Só que a gente As pessoas querem ter antes de ser. Exato. Entendeu? Então, eu tenho, eu faço para ter, para me sentir, para ser. Ou então, eu tenho para que então eu possa fazer, é o poder, para que então me sinta alguém. E, na verdade, nós precisamos primeiro construir o senso do ser, quem eu sou, que é a estrutura da nossa identidade, para que então as outras coisas sejam de forma natural. Por que tem tanta mulher cansada? Exausta. Frustrada, infeliz. E tem mulheres que nos procuram em consultório e falam, mas eu não sei, eu tenho tudo. Eu tenho um marido que me ama, eu tenho uns filhos que me amam, eu não vivo mal e eu ainda continuo sendo infeliz. Por quê? Porque elas estão carregando emoções antigas, estão carregando coisas envelhecidas que elas precisam. Porque estão carregando coisas que não deveriam carregar. Exatamente. Porque precisam botar para fora. Porque o que está destruindo a sua história de hoje foi aquilo que você não curou do ontem. Exatamente. Próximo. Então, antes de ter, é preciso ser. Grave, anota isso aí, buscar ser curada, ser livre de todos os traumas, ser livre de todos os sabotadores, buscar ser, gente. Isso. Esse tem que ser o nosso foco em 2026. Vamos ser leves, ser livres, ser lindas, ser felizes, construir algo de verdade, porque muito marketing e pouco ser. Isso, é verdade. E todas nós, mulheres, ser humano, nós somos únicos. Únicos. Então, a gente tem que parar com essa questão de que eu preciso fazer como o outro faz, eu preciso ser como o outro é. Não, porque cada um é único e a beleza está nessa singularidade. Mas essa pessoa que tem esse pensamento, ela também precisa de ajuda. Sim. Porque esse também é um sabotador. Entendeu? Da comparação. É um autossabotador da comparação, que ela precisa copiar o outro porque ela não se acha capaz de construir algo. Só que dentro dela existe algo poderoso.
para transbordar em vida de outras pessoas, porque toda pessoa transformada, ela está apta para transformar. Sim. Pri, Caroline, de Poços de Calda, ela conheceu você em um encontro com Deus, que participou em novembro. Ela diz assim: eu sofri abandono de paternidade. Como tratar essa necessidade de aprovação que você citou? A gente precisa cuidar disso de forma muito séria, porque é incrível como a falta da paternidade, ela destrói a nossa identidade. Então, ela gera vários outros traumas emocionais. Então, precisa, sim, fazer sessões, precisa, sim, buscar a causa. Porque, assim, cada um sofreu a falta de paternidade, mas ela absorveu de um jeito. Isso. De repente, o jeito que eu absorvi... Como é o nome dela? Caroline. Carol, de repente o jeito que eu absorvi comprometeu algumas áreas da minha vida. O jeito que você absorveu comprometeu outras áreas da sua vida. Mas eu te digo com conhecimento de causa e com o testemunho da minha vida. Sim. É possível ser curada. É possível ter uma identidade firmada através das sessões, dos cuidados, dos exercícios, das ferramentas que a gente usa em sala. Para quê? Que você tenha uma vida transformada e tenha a sua identidade firmada e possa alcançar o sucesso que a Carol precisa, né? Sim, e é interessante essa pergunta, porque não é uma resposta que vai direcionar a sua cura. Não é. Mas é um processo. Tratamento. É um processo. Você vive um processo. Por quê? Porque as experiências que você viveu acarretou as dores, os traumas, né? A gente tem até aqui, ó... Todos os sabotadores internos, eles vão vir para tentar evitar, né? Porque as da autoproteção, evitar a dor, evitar a rejeição, evitar a frustração, evitar exposição. Então, quando você tem essa ferida na sua paternidade, provavelmente você está evitando todas essas dores que você viveu lá atrás. Só que aí, para você tratar isso, precisa de um processo, um caminho. Porque a gente que tem um problema com a falta de paternidade, a gente começa a criar muitos outros sabotadores. Por exemplo, de autossuficiência. Não, eu consigo sozinho, eu posso, eu dou conta. Pessoas que não conseguem, muitas vezes, depender do outro. Pessoas que precisam, como eu falei, da aprovação. Então, tem que ser melhor no que faz em tudo. Sim, e vou Entendeu? te falar, às vezes isso gera até competição Muita, com o esposo ou a esposa muita. dentro de casa. Isso não tratado, o esposo e a esposa viram inimigos, muitas vezes. Porque fica naquela competição. Mas a verdade é a falta da paternidade. É aquela doença emocional ali latejando. Olha, você tem que ser melhor. Você tem que ser melhor que a pessoa. Você tem que ser... Então, essa necessidade. E quando a gente não consegue ser melhor, o que acontece? Frustra. Da depressão. Da tristeza. Sim. Abandono. A insatisfação, aí a vida não é boa, nada Não que é eu faço bom. tá bom. Aí fica aqueles dias de dor, de enxaqueca, de quarto escuro. Isso é Exatamente. autossabotagem. Exatamente. É toda a falta, né, a necessidade de aprovação. Por que tem essa necessidade de aprovação? Sim. E interessante que todas as feridas emocionais, elas nos tiram do nosso lugar. A gente, quando nós temos problemas com o nosso pai, a gente assume o lugar masculino. Exatamente. Quando a gente tem problema com a nossa mãe, a gente assume o lugar dela de forma excessiva. Você vira a melhor mulher. Então, assim, nós acabamos saindo do nosso lugar por causa das dores, das feridas. E isso é por causa de evitar mais dores. É porque as dores e as feridas, elas arrancam a nossa identidade na infância. Lembra que eu falei? Na infância, nós nascemos livres, felizes, autênticos. Não é verdade? Nós nascemos assim, corajosos. Você vê que o bebê, ele cai, ele rola, ele pula do sofá. Ele confia. Ele confia. O bebê, ele confia. Nós nascemos corajosos. Mas os sabotadores neurais, esses traumas, essas dores, eles nos limitam. E eles vão nos impedindo de alcançar e ser quem nós nascemos para ser. Isso. E por isso que eu te falo que abala totalmente a identidade. É por isso que eu te falo que precisa existir um processo de transformação em sala e de cura e de ferramentas para chegar nas raízes dos problemas. Porque a verdade é que não é só um problema, são vários problemas. Porque, né? Como puxa, você falou, como se fosse uma a gente teia. deixa de ser a gente. Se eu tenho um problema com a minha mãe, eu deixo de ser eu e me torno a minha mãe.
Você pode ver essas mulheres que têm problema com a maternidade, elas se tornam melhor que a mãe delas. E elas repetem os mesmos comportamentos da mãe. Sim. Né? Muitas mulheres que tiveram problemas com a maternidade, a mãe era aquela melhor faxineira, aquela melhor na limpeza, aquela melhor na comida, aquela mãe. E a pessoa se torna a mesma coisa. Ela não tem identidade dela, ela tem a identidade da mãe. Sim. É muito sério isso. É muito sério isso. E a pessoa que não teve pai, ela se torna dona de si, dona da vida, independente, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, que não sabe dar satisfação. Aí não consegue ser parceira do que marido. não sabe ser esposa. Como eu lutei, Larissa, para ser esposa. Como eu fracassei, como eu sofri no relacionamento para conseguir ser esposa. Eu tive que me moldar, eu tive que descer, eu tive que aprender muito para ser esposa, porque eu não tive pai. Eu não tive proteção, eu não tive lá estruturado. Então, como você vai conseguir ser esposa? Eu não tive referência de esposa. O seu mecanismo de defesa foi você suprir o que te faltou. Então Exatamente. você não teve a segurança do pai, você teve que... Eu tive que dar conta. Te dar segurança. Só que nesse negócio de dar conta, você não nasceu para ser homem. Você não nasceu para ser provedor. Você não nasceu com a capacidade que um homem tem. Então, peraí. Fere a sua identidade. Isso. Traz doenças emocionais, te paralisa, traz doenças no corpo, traz ansiedade, traz diabetes, traz outras séries de doenças. Sim. Quantas mulheres, Larissa, estão cheias de problemas hormonais e acham que é porque eu puxei da minha mãe? Não. São traumas, fraturas emocionais que não tratou e que virou doença no seu corpo. Isso aí. Porque as nossas memórias estão registradas no nosso corpo. Exatamente. Isso é muito real. Exatamente. Então, assim, eu me torno aquilo que eu não tive na infância. É muito forte. Por isso a importância de tratar. Próximo, nós estamos chegando ao final. Gente, tá tão gostosa a conversa, né? Quem tá gostando, coloca aí no chat aí. Fala que tá aí, gostando. gente, tá gostando? O problema, ele protege do risco, mas também bloqueia o crescimento. Ou seja, o problema, né, o problema de fato que você vive, o mecanismo de defesa, ele te protege do risco, ou seja, de sentir dor, mas ele te bloqueia do crescimento. Total. É como eu te acabei de dizer. Assim, me impedia de crescer como esposa. Me impedia de crescer como mãe. Me impedia de crescer como como profissional. E eu vou te falar que uma das coisas que traz bem-estar, felicidade para mim é um estado de espírito, né? Mas bem-estar, viver com essa satisfação, isso vem muito do crescimento, do desenvolvimento. Quando você vê algo sendo realizável, a neurociência também fala sobre os neurônios do prazer, da satisfação, da conclusão. Então, quando você não tem, você não consegue alcançar isso, você está o quê? Você está desmotivado. Perdido. Sem direção. Você está sem sentir aquele hormônio, né? Então, assim, nós precisamos olhar para esses sabotadores para que a gente pare de ficar na decrescência, voltando para trás o tempo todo. Porque a verdade é que passa ano, começa ano, e as pessoas estão do mesmo jeito. Exato. Com os mesmos fracassos, com as mesmas dores, com os mesmos problemas. Só envelhece, mas os problemas continuam os mesmos. É momento de ter consciência. Isso. Próximo. E a gente vai encerrando e a gente vai falar também. O inconsciente sempre pergunta, isso é seguro ou não? Então, eu quero que você já fique na sua mente aí até o próximo programa, porque... Coloca no último slide para mim. Porque o próximo programa, a gente vai falar exatamente sobre sabotadores específicos. Porque aqui a gente falou de vários, né, Pri? Falamos de vários hoje. E aí, a gente vai falar sobre... sabotadores específicos. E aí, se você se sente autocrítica, se você se sente na necessidade de aprovação, do perfeccionismo, você tem que acompanhar todos os episódios. É verdade. Porque o sabotador que a gente vai trazer semana que vem é incrível. Sexta-feira, às 18 horas, você tem que estar aqui com a gente, porque a gente vai falar sobre um sabotador que ele sempre é ativado no início do ano. E você tem que entender e ter esse conhecimento para que o seu ano mude. Exatamente. O conhecimento, ele liberta.
É. E quando a Bíblia fala que o conhecimento liberta, a Bíblia não está dizendo assim, o conhecimento bíblico liberta. Não, Não, conhecimento liberta. liberta. Então, esteja aqui com a gente para que o seu conhecimento seja liberto, para que a sua consciência seja aberta e a gente possa avançar juntas, né, Pri? E você possa viver uma vida de fato transformada. Porque é isso, né? Pra que passar nessa terra e viver uma vida de fracasso? Exato. Eu acho que isso a gente precisa ter consciência de pensar. Eu já vivi 35 anos da minha vida até desse jeito. Eu não quero viver mais 35 desse jeito. Exatamente. Então, a partir de hoje, eu vou viver diferente. Eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ajuda, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou investir em mim. Porque a verdade, Larissa, é que muita gente não avança porque não se prioriza. Porque existem sabotadores neurais que também impedem a pessoa de se priorizar. Exato. Ela sempre cuida do marido, do filho, da empresa, de todo mundo, mas ela não existe. O homem é a mesma coisa, cuida de tudo e não cuida dele mesmo. Exato. É tempo de se priorizar, olhar para si, porque você é curado, você é transformado, você é livre. Aí você consegue construir A e deixar, vida dos sonhos. e deixar um legado. Porque eu tenho certeza que Deus não colocou ninguém nessa terra para sofrer, para fracassar. Jamais. E para não deixar nada registrado. Não, Deus colocou cada um de nós para que a gente possa registrar algo. A palavra diz assim, que Deus diz: eu quero que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso é para todos nós. Para todos. O que Deus quer é vida em abundância em todas as áreas. Seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela física, seja ela em todas as áreas. Vida e vida em abundância. É isso que nós teremos em 2026. Exatamente. Olha, Pri, foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Ai, que honra estar aqui com você. Foi muito bom. Muito bom, gente. Olha, fique com a gente até o próximo programa, tá bom? E olha, nós vamos deixar salvo aí aqui no canal da BMC e a gente também vai subir esse vídeo aí no canal do Spotify. A gente vai crescer junto, né, Pri? Com certeza. Comenta nos stories que a gente vai postar, nos reels que a gente vai botar no nosso Instagram. Comenta, fala pra gente o que vocês gostaram. Fala com a gente também o que vocês querem que a gente aborde. Exatamente. Qual tem sido a sua dificuldade? O que vocês querem de nós? Nós estamos aqui pra servir vocês. Exatamente. Ó, um beijo e até a próxima. Ai, 7 horas certinho.